tá? Mas não se importem com isso, tá bom? Vamos lá. Nós vamos estudar hoje 3 princípios importantes que usamos em sala ao vivo com vocês, tá? Quais são eles? São 2 indicadores e um tipo de leitura, tá? O primeiro indicador que nós vamos estudar hoje, vamos abordar, são as médias móveis, tá? Ok? O segundo, tem um acentozinho aqui no médias e no móveis também. São as Moving Average, ou médias móveis. O segundo é o RSI, no Brasil conhecido como IFR, Índice de Força Relativa. RSI, Relative Strength Index, tá? Que é mesmo que é a tradução de IFR, ok? E, por fim, vamos estudar o Wyckoff, mais 2 leituras de SMC. Vamos estudar Fair Value Gap e Order Block, que eu utilizo muito na sala para operar Nasdaq e aqui com vocês em Forex, tá bom? Vamos analisar um pouco de Wyckoff e SMC, tá legal, galera? Ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar aqui o nosso pente e colocar o nosso MetaTrader. Vamos lá, deixa eu dar um F11 aqui. Isso. Ok. Vamos lá. Interessante ponto de vista, tá? Que nós temos aqui um gráfico limpo. Temos aqui um gráfico limpo. Temos um gráfico de candles. Temos alguns time frames aqui. Deixa eu tirar o F11 e encurtar um pouco mais para cá. Isso, aqui eu vou ter um pouco mais de gráfico com vocês, tá? Eu vou dar um zoom menos. Vou entender o que o mercado está fazendo aqui no M15, no M30, tá? No H1, ok? No H4. E aí eu vou começar a perceber para onde o mercado pretende se movimentar. Tá legal? Eu costumo fazer uma análise partindo dos analíticos da tendência primária, que é semanal, diária, H4, e eu vou descendo os time frames, tá bom, galera? Eu começo com o semanal, numa tendência onde eu percebo onde é que o preço está no seu time frame maior, onde o preço se encontra em um conceito mais macro, certo? E o que ele anda fazendo nesse conceito mais macro, através do ciclo de Wyckoff. Vocês vão observar nesse ciclo hoje, tá? No diário, eu faço uma leitura um pouco mais aproximada do cenário total. Eu aproximo esse cenário aqui, certo? No diário, percebo que houve uma consolidação, houve uma leve captura de liquidez com fundo duplo, tá? Uma buy clímax, uma compra climática, que vocês vão entender hoje do que é isso aqui, tá legal? E uma bandeirinha de alta nesse gráfico analítico do D1, do diário, ameaçando romper máximas e subir, certo? No semanal eu tenho uma queda que ainda não rompeu a estrutura de queda, continua com a estrutura de baixa. Não seria correto puxar daqui, professor? Temos 2 cenários, né? Temos esse alinhamento, ok? E temos esse alinhamento. Então podemos usar os 2 cenários. Nenhum dos 2 foi rompido ainda. A estrutura baixista permanece, ok? Porém, a gente começa a analisar os fundos, tá? Descendentes de acordo com os topos descendentes. Aqui eu tenho uma região lateral de fundo. Aqui eu tenho outra região lateral de fundo. E aqui eu tenho outra região lateral de fundo. Sendo que aqui começou a fazer o quê? Começou a formar um fundo mais alto. Isso mostra para mim que ele está planejando uma quebra de estrutura no macro. Okay? Isso mostra movimentos compradores para swing trade, para médio e longo prazo, tá, gente? Movimentos possivelmente compradores para swing trade.
E eu começo a contabilizar as ondas a partir desse fundo aqui também, as ondas de Elliott. Tá legal? Aí nisso eu vou utilizar algumas ferramentas para me mostrar possíveis regiões de correção e onde eu posso esperar um gatilho comprador lá nos gráficos operacionais, que é o M15, M5 e M2. Tá? Aqui eu não uso M2 porque ele não tem disponibilizado para mim. Olha lá, não tem aqui. Vou colocar aqui. Mas eu utilizo muito M2 na Errante, que é a nossa corretora principal, certo? E na Nasdaq também, no ouro, no índice, no dólar, no índice também. Tá bom, galera? Que mais? Vamos lá. Aí nesse caso, eu coloco as médias móveis e o RSI para entender duas coisas. Ok? Relative Strength, aqui eu tenho o RSI aqui, ó, Relative Strength Index. O RSI eu gosto de utilizá-lo no 2080, tá, pessoal? Ok? Ele vem padrão 3070, eu gosto de utilizá-lo no 2080, tá? E aqui eu só vou colocá-lo aqui. Ótimo, muito bom. Eu percebo no meu RSI, eu vou perceber que no 20 ele vai estar sobrevendido, tá? Olha aqui o 20 aqui embaixo na linha tracejada, estão vendo? Se eu tenho um fundo acima do 20, tá? E o preço está nessa altura aqui, eu tenho uma possível captura de liquidez no 20. Bem aqui embaixo, ele está em cima do 30, que é o normal de sobrevenda, tá? Mas se ele já bateu no 30 ali, pouco acima do 20, e subiu, já deu uma esticada, eu tenho uma possível ignição ou uma tentativa de quebra de estrutura nesse caso. Só que ele não vai quebrar agora. Ele vai tocar na minha LTB e ele está muito próximo da sobrecompra. Ele está mais próximo da sobrecompra do que da sobrevenda. O RSI ele mostra no 20 sobrevenda, no 80 sobrecompra. Ele vem padrão 30, 70. No 30 ele mostra sobrevenda, no 70 ele mostra sobrecompra. O que é sobrevenda, professor? Fala a minha língua, por favor. Parte de falar grego. O que é sobrevenda, pessoal? É quando você não tem mais o que vender. Tá? Digamos que você tem um mercado e você vendeu toda a sua mercadoria. Você está sobrevendido. Você tem liquidez para continuar vendendo? Não tem mais liquidez para continuar vendendo. Por que não tem mais liquidez? E o que é liquidez? É negociação. É poder de negociação. Você só tem poder de negociação enquanto você tem mercadoria. A partir do momento que você não tem mais mercadoria, está sobrevendido, você precisa baixar, tá, e comprar. Você precisa voltar a comprar. Ok? E aí, quando o preço está sobrevendido, o que acontece? Abandonam-se operações, abortam-se operações, abandonam-se posições, o preço volta, desce até um preço interessante de compra. Tá? Aonde ele vai entregar um preço interessante de compra? Tá? Aqui embaixo. Na minha sobrevenda. Ele vai começar a comprar. Então, se ele está sobrevendido, ele começa a comprar exatamente aonde ele está na sobrevenda. O preço começa a subir porque houve uma demanda, houve uma operação compradora, houveram pressões de compra, houve procura por esse ativo, o preço estava sobrevendido e ele começou a comprar. O preço começou a fazer o quê? Subir, subir, subir. Abandonou-se operações de venda, posições de venda, adotou-se posições de compra porque o preço estava muito barato, estava sobrevendido e o preço começou a subir porque entrou demanda, certo? A mesma coisa a minha sobrecompra. O que é a minha sobrecompra? Você tem um mercado novamente, você tem uma garagem de carros. Só que a sua garagem de carros ela tem um limite para você colocar carros lá dentro. Quando você lota a garagem de carros, você está sobrecomprado. Você precisa começar agora a vender, a realizar o lucro. Então, quando chega na região de sobrecompra,
eles abandonam posições compradoras e adotam posições de venda e o preço volta a descer. O RSI ele me ajuda a evitar vender em uma região onde o preço está sobrevendido. Olha só, é interessante vender aqui? Não é. Por quê? Porque aqui eu tenho minha região de sobrevenda. Tá? O que seria interessante vender aqui? Após um rompimento dessa região, um toque nessa região, certo? Esse toque, esse retorno, tá? Esse movimento aqui, pessoal, ele rompe, vai lá embaixo no semanal, tá? Ele vai lá embaixo no sobrevendido até ultrapassa um pouco, como aqui, por exemplo, no RSI. E aí ele volta. Essa volta, esse retorno, faz um movimento da sobrevenda até a sobrecompra no RSI. Esse pequeno movimento aqui. Ué, mas ele chegou aqui e tá sobrecomprado já? Exatamente. Por que ele sobrecomprou no reteste após o rompimento? Ele volta para testar o meu suporte rompido como resistência, ele volta para acionar a famosa bipolaridade da região, certo? E esse retorno já me gerou uma sobrecompra. O que isso mostra para mim? Que não tem interesse de voltar a trabalhar aqui em cima. Aqui ele já está sobrecomprado. Já está no gargalo dele de compra. Não aguenta comprar mais daqui para diante. Para onde o preço vai agora? Agora o preço vai voltar lá para baixo. É onde ele vai romper essa região de suporte e vai derreter o preço lá para baixo. Estão entendendo, galera? É assim que eu vou operar um rompimento de suporte. Eu vou esperar o meu suporte ser rompido, acionado a bipolaridade. É esse acionamento, tá, da minha região que era suporte agora como resistência deve gerar uma sobrecompra. Esse pullback deve gerar uma sobrecompra. Ah, mas está no semanal, professor. Sim, mas se ele romper nos 5 minutos, por exemplo. Ok? Se ele rompe aqui, ó, essa região aqui nos 5 minutos. Tá? Ele rompe aqui. Essa região dos 5. Está sobrevendido o preço. Estão vendo lá? Está sobrevendido. Ele rompe aqui essa região dos 5. E nesse pullback que ele faz aqui, ele gera uma sobrecompra. Ele alcança uma sobrecompra aqui no meu RSI. Tá? Então, quando ele alcança sobrecompra nesse pullback, é sinal que daqui para cima, galera, ele não aceita mais comprar. Está sobrecomprado no pullback. Para onde é que ele vem? Para baixo. Consegui explicar, pessoal? Estou sendo claro com vocês? Como que funciona o RSI? Consegui explicar aqui? Perfeitamente. Entenderam? Ok? Por favor, põe aqui nos comentários. Tá? Bastante novidade, né, Tati? Mas é bom que você aprende. Novidade é bom porque você vai colocar no teu arsenal aí, né? Então, o RSI ele é importante nesse nível, tá? Ah, professor, fez só o pullback e já deu sobrevenda. Perfeito. Vai buscar o próximo fundo aonde? Aqui embaixo, ó. Cadê? Vai buscar o próximo fundo aonde? Aqui embaixo. Cadê, trem? Isso. Olha lá. Professor, como é que você sabia que ele ia buscar o próximo fundo? Porque ele deu uma sobrecompra no pullback. Aqui ele deu uma sobrecompra. Bateu aqui em cima. Tá? Então se ele ativou uma sobrecompra muito rápido no pullback é porque ele vai descer mais. E aí você aproveita a operação e desce o dedo. Né? Senta o dedo nessa bagaça 02. E aí põe na conta do Papa. Não é verdade? Ó, tá levemente próximo à sobrevenda. Ainda pode descer mais? Pode. Pode voltar para buscar uma captura de liquidez. Ele está formando aqui um triângulo assimétrico, tá? Um triângulo assimétrico. De lados não iguais. Rompendo aqui para baixo, testando no pullback e rompendo no pivô de baixa, venda com alvo nessa mínima aqui. Primeiro alvo, segundo alvo aqui embaixo. Entenderam? Seria esse movimento aqui, ó. Professor, Oi. comprinha no ouro,
Comprar mercado, Pode entrar, pessoal. tá? Compra no ouro, compra Eu vou mercado. colocar no chat o stop e o stop gain, tá? Tá ótimo, beleza, show de bola. Ok, pode entrar aí, galera. Eu vou fixar aqui na aula, tá? Comprar mercado no ouro. Pode entrar aí, pessoal. Detalhe, a meta da primeira fase da Axie já batemos, hein? $25. Nossa compra no ouro ontem deu uma belíssima pontuação, deu quase $5 de lucro, parece, não foi, Claudinha? Ó, dando ganho aí já no ouro, hein? É, foi. Né? Dando ganho no ouro aí 31, já, 20, tá? stop, O take tá onde, Cláudia? compra. Já vou escrever aqui, ó. 30. Você tá falando take. Ah, Isso, tá, peraí, desculpa. O take, eu vou colocar no 31, 24 e 28, tá ótimo. 31, 24 e tá? 28. Isso. Stop, 31, 19 e 27. Ok, perfeito. Claudinha, se quiser, eu mando aqui, tá? O sinalzinho. Tá legal. Ok, stop posicionado, alvo posicionado, tá no ganho já, galera. Aí. Conduz a operação com o pessoal, Claudinha. Já volto pra aula, pessoal. Rapidinho. Então, vamos lá, galera. Ó, pra quem ainda não anotou aí, tá no chat, tá? Take e stop. Claudinha, confirma se é isso mesmo, se tá certo ali o take e o stop. 31, tá? E 31, 19 e 27. Isso mesmo. Operação dando quanto aí já? Operação pagando quanto já, Claudinha? Tá pagando aqui 2,50 aqui no meu. Por micro, ó, e já é meta do dia, pessoal. Dois Aí, dólares é ó. a meta do dia, né? Pra quem na primeira fase da Axie já é meta, tá? Ah, professor, deu stop. E daí? O que tem? Stop curtíssimo desse? Menos de $1 de stop? Ontem demorou pra dar um take, né? Ficou Ah, sambando, demorou. sambou, Sim, sambou, sambou, né, Claudinha? é. Mas E foi aí lá, foi né? longe, né? É, e foi longe, foi até além, né? Foi Foi longe. longe. Foi. O take foi em dobro. Nossa, Foi até além, é. é. Inclusive, eu e a Claudinha tinha colocado o take lá pra cima, né, Claudinha? É, tinha Ah! mesmo, viu? Esperaram só sair da sala, né, Verdade. seus dois safados? Esse order blockzinho aqui de testa segurando, Claudinho, ó. É, Tem a 200 também dos 5, mas tá tranquilo. Excelente compra. Eu teria feito essa compra também, mesmo é que você fez. tá acima da 200, né? É, Rompeu isso a aí. 200. Vamos ver. Que dia que foi, Joe, que você e a Claudinha, que a Claudinha pensou nas causas aqui, que deu tudo do take? Que dia que foi? Semana Acho que foi, passada ou Foi foi, ontem, né? foi ontem? não, Foi foi semana ontem. passada, Semana quinta, né? passada, Quinta quinta-feira? passada. Ah, não, Acho que que, tava né? só eu e a Só Claudinha? você e a Claudinha, que eu não tava aqui na Foi sala, semana Foi só na, vocês passada. dois. não lembro se foi quarta ou foi Foi quinta. 3 ou 4 caos, né? Tudo take, zero stop. Aham. E ontem também foi assim, né? É, ontem também foi assim. Isso mesmo. Deixa a operação rodar aí, galera. Tá? Isso. Pode continuar aí, professor. Ok, então vamos Manda ver lá. aí, Então vamos lá. pra não perder. Vamos lá. Nosso RSI, então, ele indica sobre compra ou sobre venda. E aí eu vou lá pro meu gráfico operacional, tá? E eu faço uma compra,
certo? Ou uma venda, tá? De acordo com o meu operacional, e uso RSI para uma das confirmações, não é só uma, tá? Não é ele que me faz tomar uma decisão, ele me auxilia na decisão, tá bom, galera? Então olha só, vamos entender. RSI sobrevendido, eu vou buscar venda. Sobrecomprado, eu vou buscar venda. Sobrevendido, eu vou buscar compra. Ok, galera? Ok? Ah, professor, no ouro, quando é que eu vendo? Eu particularmente nunca. Né? Eu particularmente nunca vendo ouro. Nasdaq, eu particularmente nunca vendo Nasdaq. A Claudinha adora o Nasdaq vendido. Ela espera uma reação do preço e derrete com o preço. E anda muito bem, tá? Anda muito bem. É que o meu perfil no ouro e no Nasdaq é comprador, tá, galera? Ok? Vamos lá, segundo indicador nosso. Médias móveis, moving average, tá? Elas estão aqui como moving average. Cadê as médias móveis aqui? Indicadores, momentum, money flow, momento, moving average oscillator. Não quero moving average oscillator. Aqui, moving average aqui. Pessoal, como que trabalhamos médias móveis? Eu começo com a 200 exponencial. Tá? Começo sempre com ela, com a 200 exponencial. Tá? Ok? Por quê, professor? Porque ela me mostra 200 períodos anteriores. Ela me mostra 200 velas anteriores. Qual é a força de agressão primária? Qual é a força de agressão naquele momento das 200 velas anteriores? E essa força se concentra na ponta dela. Vocês sabiam disso? Na ponta da média. Tá? Quem não sabia disso? Se a média está inclinada para baixo, ela está rastreando topos descendentes. Se ela está inclinada para cima, ela está rastreando topos ascendentes, tá? Vamos lá, vamos pegar uma ó, inclinou para cima, ela está rastreando nessa tendência de alta, tá, gente? Ok? Quando é que eu vou comprar? Quando o preço retornar para a média nesse cenário altista, ok? E respeitar a minha média, tá? Vamos lá, vamos achar uma região aqui legal para a gente poder entender de venda, no caso, né? Porque só está vendido aqui. Olha só, o preço rompeu a média, trabalhou abaixo dela e fez o que? Retornou para onde? Para a média. O que eu faço aqui? Nessa média, no toque dela, eu efetuo uma venda. Tá? Porque está tocando na minha média como uma resistência dinâmica. Como é que tá o ouro? Olha lá, pessoal, não estopou, está em direção ao alvo, já está positivo na operação, tá, galera? Ok? Só acalmar o coração de vocês, tá? Então, olha só, o preço rompeu, trabalhou abaixo da média, a média inclinou para baixo, o preço retorna para ela, ele encontra uma resistência dinâmica, porque além de rastreadores de tendência, as médias também são suportes e resistências dinâmicos. Ok? Então, enquanto o preço estiver fazendo topos e fundos descendentes, eu estou vendendo no retorno da média. O preço está descendo, retorna para a média, eu faço uma venda no retorno da média. Ok? Tocou, vendeu, derreteu. Voltou para a região da média mais uma vez, não chegou a tocar na média, mas se tocar seria uma venda. Tocou, vendeu, deu take também aqui. Rompeu, voltou para cima. Agora aqui, professor, quando é que eu vou identificar que a minha média está deixando de ser uma resistência ou um suporte dinâmico? Está deixando de rastrear a minha tendência? Quando eu for percebendo que o preço se afastou demais da média, desenvolveu um movimento líquido, uma queda nesse caso aqui, e consolidou o preço. Aqui eu não vou mais vender no retorno para a média, tá? Quando é que eu vendo no retorno para a média? Quando o preço faz um movimento de queda, faz uma correção, toca na média e desce, ok? Nesse movimento de desce, corrige e desce de novo, é aqui que eu faço a minha venda.
Mas professor, a 200 ele é muito pesada. Tem outra média melhor pra gente? Tem. Tem sim. Gosto muito da 21 exponencial, tá? Ela, eu gosto de utilizar ela amarelinha, ok? Ela, olha aqui, ó, olha o tanto de aproximação que ela me deu aqui, pessoal. Olha o tanto de operação que ela me entregou. Aqui ela desceu, rompeu, trabalhou, voltou na 200, ó, rompeu, trabalhou abaixo, toque, venda, toque, venda, toque, venda, e agora o preço começou a consolidar, certo? Aqui toque também deu um certo ganho aqui e voltou. Consolidou o preço, eu paro de operar como rastreador de tendência e como suporte e resistência dinâmico. Eu espero o preço entrar em outra fase do ciclo de Wyckoff para eu poder operar na minha média, certo? Ok, galera? Se o preço se afastou muito da média móvel de 200, ele possivelmente fará um retorno para ela, tá? Se o preço, olha só, eu tenho a 200 exponencial, aonde o preço faz um movimento de distanciamento da minha média. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Distanciamento da média, tá? O meu RSI mostra sobrevenda? Sim ou não, galera? Joe Alan não Sim. vale, Joe e Alan não vale. Claudinha também não vale. O meu RSI mostra sobrevenda? Mostra, pessoal? Sim, Ó, sim, sim. Sim, mostra sobrevenda. Então, se ele está sobrevendido no meu RSI, deixa eu ver. Não temos. Ok. Se ele está vendido no meu RSI, sobrevendido no meu RSI e se afastou da minha média, tá? Eu posso começar a procurar oportunidade de compra. Ah, continua descendo, professor, tranquilo. Eu vou vendendo na 21, tá ótimo. Ó, mais uma vez, olha só. Aqui se afastou da minha média, tá? E não chegou totalmente no sobrevenda, mas está lá embaixo, está no 30. No 30 já é sobrevenda também, né? Começou a retornar para a média. Opa, eu começo a perceber que o meu preço ele está retomando para a média no fundo. Ele forma um fundo, se afasta da média, fica sobrevendido no RSI e retorna para a média. Quando ele retorna para a média e no retorno da média ele me dá uma sobrecompra, como aqui no 70, por exemplo, tá? Eu posso fazer uma venda. Por quê, professor? Porque quer dizer que se está sobrecomprado e está próximo a uma resistência, o que o preço tem que fazer? Tem que começar a vender. Lembra de uma coisa: sobrecompra, galpão cheio de carro; sobrevenda, galpão vazio de carro. Para eu continuar meu negócio sobrevendido, eu tenho que comprar carro. Galpão cheio de carro. Para eu começar meu negócio, eu tenho que começar a vender os meus carros. Então, na sobrecompra, com o preço próximo à minha média de 200, eu vou procurar uma operação vendedora. Certo? Olha lá, pessoal, quase deu take, hein? Pessoal, protege no break-even aí, tá? Protege no break, deixa eu estopar se voltar aí. Deixa eu estopar no break-even, tá bom? Por quê, professor? Porque possivelmente aí chegou lá em cima, tá sobrevendido, pode querer corrigir, tá? Ah, mas eu vou esperar, o meu stop é curto, é bem curtinho, eu vou perder menos de $1. Então deixa o stop lá e deixa o take também lá. Tá bom? Tá tranquilo. Deixa o stop, deixa o take, deixa rodar, tá? Já que o stop é curto, não machuca, deixa lá. Ok? Euro USD. Vamos lá. O preço se afastou da média no gráfico de 1 hora e está sobrevendido. Começou a voltar para a média e deu uma sobrecompra quando se aproximou da média. Eu começo a procurar uma venda. Tá? Ok? Agora, se afastou demais da média aqui, pessoal. Vamos lá. Se afastou aqui demais da média? Me respondam, sim ou não?
Sim ou não? Ó, professor, a Tati falou sim. E ela falou uma coisa antes aqui. Ela falou: "Ó, agora eu tô entendendo por que às vezes eu tô pensando em comprar e o professor tá pensando em vender, né?" Tá vendo? Agora ela entendeu, professor. Ai, Tati, caramba, meu. Isso aqui é extremamente superficial, Tati. Extremamente superficial. Isso aqui é coisa, tá? Ok? Vamos lá. Tá longe da média ou não, galera? Me falem. E aí? Cadê? Não tá, professor. Não tá tão longe da média. Não tá igual aqui. Não tá igual lá atrás, lá. Não tá. Não tá tão longe da média. Não tá. Não se afastou tanto. Ele fez um fundo mais baixo que essa região lateral, se afastando da média? Não, não fez. Ele não renovou fundo aqui para ficar sobrevendido. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que quando ele está próximo da média e está sobrevendido, é que ali é uma região de fundo? Exato. Quer dizer que a média chegou numa região de fundo também. Está próximo do preço romper essa média e começar a trabalhar acima dela. Tá? Então aqui eu paro de procurar venda, porque ó, esse fundo anterior não foi renovado. Fez um fundo, formou um fundo acima desse fundo anterior aqui, tá? Acima dessa mínima, ok? E já deu sobrevenda. Então, se ele me deu sobrevenda no mesmo nível dessa aqui mais baixo, quer dizer que essa sobrevenda aqui casou aqui em cima. Aqui então formou um fundo e um fundo mais alto. Ele está se preparando para romper a minha estrutura de baixo. Tá, galera? Está se preparando para romper a minha LTB. Rompeu. Rompeu minha LTB. Então aqui ele está preparando fazer o que? Um BOS, um Break of Structure, uma quebra de estrutura. Possivelmente vai voltar comprado. Então o que eu faço? Eu espero o preço retornar para cima da minha 200 e compro no pullback da 200. Deu certo aqui, galera, essa estratégia? O BQO, comprei, meu take aonde? Primeiro take meu é nesse topo. Buscou meu take ou não? Olha lá. Né? Por que nesse topo? Porque esse topo aqui ele deu o que no RSI? Deu sobrecompra. Então por que esse topo é alvo? Mais uma coisa que eu não ia explicar hoje, tá? Vou explicar agora. Por que esse topo aqui é alvo? Esse topo aqui é alvo, galera, porque ele me deu sobrecompra no RSI. Isso significa que quem vendeu aqui colocou o stop aonde? Colocou o stop aqui em cima. Cadê? Aqui. Colocou o stop aqui em cima. E o stop é o que para o institucional? É liquidez. Aí para que o preço continuasse caindo e fizesse um spring lá embaixo. Ele tocou na média, você comprou, buscou o teu alvo e buscou uma captura de liquidez de quem vendeu aqui e colocou o stop aqui em cima. Tá? Só que ele chegou aqui e ele sobrevendeu? Não, ele não sobrevendeu. Então aqui eu faço uma venda? Não faço. Não vendi. Embora o preço caiu, eu não venderia aqui. Porque ele não chegou sobrevendido como chegou aqui em cima. Tá? Então ele pode ter espaço para subir um pouco mais aqui agora. Aí a gente percebe o que? Que o preço fez um topo duplo e rompeu a minha 200. Fechou abaixo da minha 200. Tá? Ele vem buscar onde agora? Aonde é que eu tenho uma próxima captura de liquidez? Quem comprou aqui colocou o stop aonde, galera? Fala pra mim. Quem comprou aqui colocou o stop nesse fundinho aqui embaixo, ó. Quem comprou aqui no rompimento de pivô ou nesse retorno, colocou o stop aqui embaixo. Então ele tende a voltar aqui embaixo agora. Voltou? Ainda não voltou.
tá? Pelo menos até aqui nesse gráfico aqui. Lá na frente ele voltou, mas até aqui não voltou, tá? Então aqui voltou, tocou, subiu. Quem comprou aqui embaixo, colocou o stop aqui e está buscando uma alta lá em cima. Até porque o preço nos analíticos estavam em regiões de sobrevenda, certo? Onde é que eu estava aqui? Estava aqui atrás. Acho que é aqui, né, que eu tava. Acho que é aqui. Acho que é aqui que eu tava. Então, pessoal, no meu cenário aqui, tava aqui. Nesse cenário, eu tenho o preço sambando entre as médias, porque é um cenário bem lateral, certo? E retomando liquidez aonde sobrou sombra, aonde ficou sombra. Vamos estudar daqui a pouquinho isso aqui em Wyckoff, tá? Entenderam o contexto do RSI? Olha só, formação de fundo, sobrevenda, voltou para a média. Formação de fundo, sobrevenda, fez o quê? Voltou para a média. Formação de fundo, sobrevenda, fez o quê? Voltou para a média. Então eu vou trabalhar o tempo todo olhando o meu RSI se ele está sobrevendido, se ele está sobrecomprado, tá? Se afastou 200, deu sobrevenda, vai retornar para 200. Se afastou da 200, deu sobrevenda, vai retornar para 200. E assim por diante, tá? Trabalhou em cima da 200 agora, olha aqui, ó. Deu uma sobrevenda aqui no 30, 35 mais ou menos, tá? Se aproximou de uma sobrevenda e rompeu a 200 em seguida. O que eu tenho aqui, pessoal? O início de uma tendência, possivelmente. Porque até aqui, então, sobrevenda, 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 sobrevenda mais alta, próximo, bem longe dessa região aqui, ó. Olha essa distância aqui, galera. Olha essa distância aqui. Aqui. E aqui. É muito longe uma da outra em relação a fundo? Me respondam, por gentileza. Não. Não. Agora, olha essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. É uma distância muito longe de preço de uma da outra em relação a fundo? Aí é. Aqui é. Opa, então quer dizer que aqui eu tenho uma sobrevenda com um fundo baixo. Aqui eu tenho uma sobrevenda com um fundo bem mais alto. Bem mais alto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui ele acionou a sobrevenda muito antes. Ele está iniciando uma linha de tendência de alta. Alto. Exatamente. Ele acionou a sobrevenda, ele ficou sobrevendido, não aceitou mais negociação de venda daqui para baixo muito antes. Mas, professor, ele fez só a barriguinha e armou um pivôzinho de alta. Exatamente, bem aqui, esse pivôzinho de alta aqui, ó. Aonde é que eu vou entrar? Eu vou entrar num cenário exatamente nesse rompimento dessa estrutura de resistência e no retorno dela com o acionamento da bipolaridade, tá? Que dia que foi? Dia 28 de fevereiro, às 20 horas. Vamos lá. Dia 28 de fevereiro, às 20 horas. Aqui às 20. Opa, voltou para 3 de março. Uma coisa que eu não gosto do meta é isso aqui. Você perde muito onde você estava. 27, 28. Aqui, galera. Olha isso aqui. Foi esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Fundo bem baixo, fundo bem mais alto. Sobrevenda, sobrevenda. Olha aqui.
certo? Aqui armou um pivô de alta e aqui eu tenho um rompimento. Aqui eu tenho uma compra maravilhosa, aqui vamos colocar aqui 3 de março aqui. Compra aqui maravilhosa. Aonde, professor? Qual que é minha resistência dinâmica aqui? A 200 exponencial com a 21. Rompeu a 200. Aqui no pullback eu tenho compra. Não pegou minha compra tocando a média. Eu entro aonde? Na cabeça do pivô. Aqui, ó. Rompeu o pivô, stop abaixo da média. Próximo alvo aqui eu vou projetar o meu alvo. Aonde está a projeção do meu alvo aqui? Aonde está a projeção do meu alvo aqui? Primeiro alvo, 100 de Fibo. Olha lá. 161. Pô, pancada, hein? Foi certinho no primeiro alvo. Olha lá, galera. Certinho no primeiro alvo. Primeiro alvo dá quase 2-1 aí. Segundo alvo, 261 lá em cima na projeção. Estão entendendo, galera, como que eu vou juntar os dois? Consegui explicar, pessoal? Chá USD. Já beijou o take, galera. Ó, quem já saiu da operação com mais de $2 aí, fala pra mim aqui no chat. E aí? Vocês vão entender por que a Claudinha entrou aqui nessa compra, né, Claudinha? Eu tô nela ainda, Vocês não vão sei não. entender agora por que a Claudinha narrou essa compra aqui. Vocês vão entender agora. Tá? Ciclos de Wyckoff. Vocês vão entender agora. Consegui explicar, galera? Pessoal, consegui explicar? E teve um bônus ainda da Fibonacci, hein? Teve a projeção de FIBO ainda. Pessoal aqui entendeu? Essa fuga aí eu não entendi, não. Mas você vai ter aulas suas de FIBO, pode deixar. Tá? Só basta você falar, professor, estou disponível para as aulas. A gente volta às aulas. Tá? A gente retoma. Bom, quem mais tá aqui na sala? Jânio, Leandro, Matheus Castro, Senhora Silva. Entenderam, galera? Tati, entendeu? Entendeu, Tati? A Tati muitas vezes na sala Nasdaq, ela entra, né? Posso falar aqui, Tati? Ela entra contrariada, porque ela entra na operação, né? Sem entender o porquê, mas ela entra, ela confia e vai. Né, Tati? Poxa, professor, eu tô pensando em vender, você tá comprando, cara? Como assim? Né? E fala sério, Tati, dá certo ou não dá? Pô, né? A gente toma um stop muito curto, galera, na sala. Nosso stop sempre é muito curto. No dólar, 2,5 pontos, 2 pontos, né? A Tati falou, muitas vezes sem entender nada, de fato. Mas confia e vai, né? Vamos lá, pessoal. Próximo passo nosso agora. Cara, já acabou 1 hora já, mano. Vamos para o Wyckoff. Vamos lá? Ok? Vamos lá. Estão vendo o pente aqui? Tá vendo o pente aqui, Joe? Tá vendo aqui certinho? Estamos sim. Tô Ok? vendo, tô vendo. Beleza. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui lindão pra vocês. Estherzinha tá participando também, show de bola. Chegou agora, né, Estherzinha? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Ok. Já vimos médias móveis, já vimos o RSI, Relative Strength Index, ou IFR, Índice de Força Relativa. Vamos agora para o Wyckoff. O que é o Wyckoff, professor, que você fala direto? Eu acho que aqui é uma marca de café. Não é, galera. Wyckoff é o sobrenome de um homem chamado Richard Wyckoff. Tá? Esse homem, em 1909, antes da Primeira Guerra Mundial, no início dos burburinhos ali, ele descobriu, através de uma leitura no S&P 500 e do índice Dow Jones, que tinha acabado de nascer o índice S&P 500 há pouco menos de uma década, certo? Começou a perceber que os institucionais, eles faziam algo interessante. Eles estimulavam a grande massa, a comprar e a vender em momentos estratégicos específicos, tá? Ok? Pessoal, em 2010, quem é que queria comprar Bitcoin? Fala pra mim.
Em 2010 o Bitcoin estava em torno de 10 dólares. Quem queria comprar Bitcoin? Fala para mim em 2010. Você queria, Joe? Ninguém Não. queria. A Natália Arcuri, não sei, aquela influencer do Instagram, da internet, ela fez uma live e perguntou para um cara: posso vender casa, carro, apartamento para colocar em Bitcoin? O cara falou: não, tá doido, não existe isso. Moeda extremamente instável, não tem lastro nenhum, ninguém sabe de nada. Hoje ela tem um programa só sobre criptomoedas. Por quê? Porque ela é massa. Ela é sardinha. Ela pensa igual sardinha. E ela trabalha para que em cima do sensacionalismo da internet. Tá? Manipulada igual a massa. Vamos entender. Ano passado, em abril, quanto estava o Bitcoin? 40 mil dólares. Quem lembra disso? Quanto de influencer apareceu dizendo que era o fim do Bitcoin? Vocês lembram disso? 2023, desculpa, 2023. Vocês lembram disso, pessoal? Há 2 anos atrás? O que apareceu? É o fim do Bitcoin, que não sei o que. Chegou a 18 mil dólares o Bitcoin, parece. Galera, o que acontece? Quem estava comprado vendeu tudo. O Wyckoff percebeu isso lá em 1909. Não tinha gráfico, mas tinha leitura de fita de preço, tá? O famoso tape reading. Tape é fita, reading é leitura. O preço fazia uma captura de liquidez, despencava, tá? O que essa captura mostrava? Mostrava um poder falso comprador. Ok? O que é que você faz quando o preço rompe essa região de resistência aqui? Tati, dá vontade de comprar, não dá? O preço faz isso aqui, ó. Bull. Olha que vela de força. Primeiro, vela de força não existe. Tá? Isso é comentário aí de Al Brooks, mas ele fala sobre volume, não fala de vela, tá? Ele fala sobre volume no livro dele. Quem fala de vela de força é o Portes. Vela de força que o Al Brooks aborda é volume, tá, gente? Ok? O preço faz esse movimento aqui, ó. Pô! O que você pensa em fazer? Você pensa em comprar. Não é verdade? Aí de repente o preço faz isso aqui. Pô! Né? Lá para baixo. O que é que o preço fez? O preço manipulou a tua vontade, manipulou a tua emoção. Tá? Ele vem aqui em cima aonde está os stops, tá? Aonde está os stops de quem está comprado, ou de quem tá vendido, quer dizer, tá? Quem está vendido coloca o stop aqui em cima, que é uma compra. Só que tem um detalhe, galera, tem um detalhe importantíssimo aí que o pessoal não fala para vocês. Que detalhe que é esse? Ô, rapaz, fica. Que detalhe que é esse? Ó, vamos lá. Vamos entender. Aqui eu tenho 10 reais. Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. E lá embaixo eu tenho 1. Beleza? Ok? Fechado? Tudo bem? Então tá ótimo. Quem quer comprar a 6 ou a 10? Me respondam. E aí? A 6. A 6, né? Mas o stop de quem vendeu aqui no falso rompimento, ele está comprando a quanto? Aqui em cima, com o stop dele de compra. O stop de uma venda é uma compra. Ninguém aqui é bobo para não entender isso. Ele está comprando a 10, a 9, a 8. Ué, como assim, professor? Não, eu estou vendendo a operação. Sim, meu querido, você está vendido, mas o seu stop é uma ordem contrária. Você entendeu?
O seu stop está aceitando comprar por aquele preço de 10 ali. O que é que o institucional faz? Tá? Vamos lá. O que é que o institucional faz? Tá? Ele faz um falso rompimento para induzir você a vender e colocar um stop lá em cima. Aí ele vai lá, faz uma compra, certo? Ele vai lá e vende para você que está aceitando comprar por 10. Ao invés dele vender mais barato, ele vende mais caro. Qual o nome disso? Captura de liquidez. Take no Gold? Take no Gold, galera. Claudinha, você só me dá orgulho, meu amor, ó. Ah lá. Take, pessoal. Galera, e aí? Claudinha é estagiária por enquanto, tá estagiando. Daqui a pouco ela vira trader oficial da X-Game, tá? Começa a receber pagamento aí, né, Claudinha? É zoeira, galera. É verdade. É zoeira, mas é verdade, né, Joe? E aí? Vamos... Fala, Claudinha, eu quero saber de dólares. Né? Quero saber de dólares, e né, só Claudinha? quero ganhar em dólar, que eu tô abandonando a B3 aqui, porque... É isso aí, lá, galera. Quem pegou, pessoal, no ouro? Fala pra gente aí, quem pegou no ouro? Quem pegou aqui essa compra aí com a gente aí? Vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Quem pegou lá? X-Game Take, quem mais pegou a compra no ouro ali? Tá? Pode Meu falar aqui, Deus, galera. 7 e 10. Show! 7 dólares e 10. Show! Ó. Nossa próxima meta agora é 250 dólares, tá? Então a gente vai aumentar a mão nas próximas operações, tá, Claudinha? Beleza? Beleza. Vamos dobrar, vamos triplicar Próxima esse fase. lote aí. Tá? 0,03. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar pra cá. Ó, vai subir mais, hein? Por quê? Porque é a fase do seu, daqui a pouquinho já. Tá? Aqui eu tenho uma captura de liquidez, galera. Ele voltou para capturar a liquidez. Mas por quê? Porque tinha alguém aceitando vender mais caro. Só isso. Ele vem, faz essa captura de liquidez e derrete. Tá? Esse cenário, onde ele faz a captura de liquidez e derrete, deixa eu apagar aqui, tá? Chama-se fase A. Ele saiu da zona neutra, que é essa região consolidada lateralmente, tá bom? Volta para testar essa região como resistência agora e desce em um movimento de queda chamado Sell Clímax, ok? Ou movimento climático, tá? Ou movimento climático. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha lá. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Região lateral, ameaçou venda, capturou liquidez e pou! E aí? Eu expliquei isso aqui para Claudinha antes desse mercado fez isso aqui, ó, em janeiro. Não foi, Claudinha? Expliquei isso, ó, ameaçou vender, buscou liquidez e pau! Movimento climático. Ah lá, ó. Vocês vão entender porque ele está subindo, tá, pessoal? Vocês vão entender daqui a pouco, já. Eu tenho certeza que a Cláudia não realizou a operação aí, que ela vai segurar até aqui em cima na fase B. Tô mentindo, Cláudia? Tô errado? Não, eu finalizei sim, professor. Brincadeira, Cláudia. Não acredito. Eu finalizei. É Spike, pô. É compra climática, é clímax, pô. Mas vamos lá. Aí o mercado faz uma Sell Clímax. Professor, por que você está insistindo em vender se eu estou vendo o mercado querendo comprar? Porque a fase do ciclo nesse momento é uma Sell Clímax. O próximo movimento dele é um movimento vendedor. Ele já fez um falso rompimento de venda, já capturou liquidez, eu estou esperando só descer. Esse dia atrás, semana passada, no dólar,
Na abertura, pegamos 10 pontos no leilão. Quem lembra? A Suzy pegou 30. Não foi, Suzy? Acho que foi isso. Quem lembra desse dia? O mercado querendo descer, todo mundo querendo vender e eu buscando o quê? Compra. Por quê? Porque ele já havia feito o movimento climático de Cell Clímax, já havia feito fase B, já havia feito fase C e estava finalizando o spring final. Qual era a próxima fase? Era alta. O preço subiu 40 pontos, carregamos 40 pontos na compra na sala. Quem lembra disso ano passado? Quem lembra disso? Ninguém lembra? É verdade. Não foi? Aham, não, foi Né? mesmo. Carregamos 40. Eu falei, ó, vai no 7,4. Foi no 7,4. Tá? Aí nós temos o que? Uma Cell Clímax. Depois da Cell Clímax temos uma correção de preço chamada fase B ou troca de lotes. Aonde ele violina muito. Tá? Aonde ele violina muito. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha aqui, pessoal, no gráfico. Fase B. Violinou aqui ou não violinou, pessoal? E aí? Aqui eu faço o quê? Não faço nada. Aqui eu espero. Tá? Ok? Ah, detalhe, o legal é que a gente tá falando, né, Claudinha, pro pessoal com o cenário atual do ouro, né? Tá idêntico ali. É isso aí. O Nossa, cenário atual do ouro, idêntico ali. tá Aí, bonito, hein? pessoal, depois ele rompe, testa e desce, faz um fundo e consolida em cima desse fundo. Isso aqui chama-se spring inicial, tá? É onde ele limita a próxima captura de liquidez dele. Aqui é uma fase C, é uma fase de acumulação, onde ele prepara uma acumulação para voltar a subir, tá? Após essa fase C, ele faz um falso rompimento para cima e volta aonde? No spring inicial como spring final. A partir daqui, galera, todo mundo tá vendendo já, porque acha que ele vai continuar descendo. Mas não. Aqui ele veio só comprar mais barato para romper essa região, acionar ela como resistência e subir no buy clímax até essa máxima aqui. Tá? Vamos lá. Vamos tirar as linhas e fazer o ciclo perfeito. Tá? Falso rompimento, captura de liquidez, acionou bipolaridade, buy clímax, ou melhor, falso rompimento, captura de liquidez, spring final, rompeu, acionou ou acumulação como suporte agora, buy clímax, consolidou, sobe em canal até a fase neutra. Tá, legal pra caramba, né, galera? Legal pra caramba, né? Muito show, não é verdade? Agora vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui. Ok. Beleza. Salvamos aqui, né? Fechou? Pegamos aqui o ciclo de Wyckoff perfeito. Correto, galera? Agora vamos fazer uma coisinha aqui interessante. Vamos salvar isso aqui. PNG. Ciclo de liquidez, área de trabalho. Salvar. Beleza. Ctrl N. Olha lá o preço ficando para cima. Isso, ok. Fechado. Deixa eu limitar aqui, mostrar linha, deslocar gráfico. Ok. Vamos lá, galera.
Olha aqui, pessoal, olha isso aqui. Salvar como PNG ciclo 2. Salvei aonde? Na área de trabalho? Acho que foi. Foi na área de trabalho. É, ciclo 2. Vamos lá. Ciclo de liquidez. Isso. Vamos abrir aqui. Arquivo, abrir. Ciclo de liquidez, abrir. Ótimo. Opa. Abrir ciclo. É ciclo? Ciclo de liquidez? Ciclo 2. Isso. E aí, galera? Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, pessoal? O que vocês acham? E aí? Alguma semelhança? Pode responder, pessoal. Alguma semelhança? Quem chegou agora acha que você só copiou só o que tá no gráfico ali, ó. Cláudia, Suzy, vocês já tiveram essa aula. Eu faço exatamente esse desenho ou não? Na aula de vocês? Faz, Sim. Né? faz. Primeira vez que eu vi, fiquei assim, espantada. Espantada. Professor, Espantada. ele faz isso quando? Quando que ele faz isso? Suzy, Claudinha, ele faz isso? Todo santo Todo dia. dia. Impressionante. E aí, galera? Qualquer semelhança não Em qualquer é ativo, né? coincidência, tá? Oi? Em qualquer ativo, né? Não entendi? É, em qualquer ativo, isso mesmo, em qualquer ativo. Em qualquer ativo. Aí você precisa conhecer o quê? As características do ativo para você poder operar. Cara, por que eu vou operar aqui se eu vou esperar, se eu posso esperar uma fase de compra líquida igual essa, olha aqui, ó. Tá entendendo? Chegou aqui nessa máxima, por que eu vou operar aqui se eu posso esperar um movimento climático no próximo movimento? Uma venda líquida igual essa aqui, ó. Quem já se perguntou por que na sala do professor Roberto, na sala de dólar, as operações andam muito rápidas? Porque nós pegamos somente as fases líquidas. A gente não entra em fase que não é líquida, em fase que não é climática. A gente só entra em fase climática, pessoal. A favor da fase. Só. Entendeu, Tati? Porque muitas vezes você quer vender, eu estou comprando. Você entendeu, Tati? Agora, eu vou unir isso aqui, eu vou comprar aqui embaixo com o meu RSI sobrevendido. Eu vou vender aqui, ó, aqui em cima com o meu RSI sobrecomprado. Tá? Eu vou fazer uma compra na Buy Climax quando ele retornar para a minha média. Estão entendendo, galera? Agora eu vou utilizar médias e RSI como ferramentas para auxílio de leitura quando é que está iniciando uma fase e finalizando uma fase, ou sobre compra ou sobre venda. Beleza, galera? Pessoal, são 10h20 já.